Graça e a paz, eu me chamo Luciana, eu vim aqui hoje trazer o meu testemunho e eu quero profundamente, no decorrer dessa conversa nossa, que essas pessoas que estejam me ouvindo tenham umas chaves que vão ser liberadas, que através dessas chaves vocês possam ter um norte para a vida de vocês. Não pense vocês que a minha vida foi um mar de rosa e eu estou aqui hoje para falar só flores. Não. Eu tenho uma vida comum até aqui, como a sua também. Eu vim de uma família de 3 filhos, onde o meu irmão mais velho não é filho do meu pai. Meu pai conheceu a minha mãe quando ele era carteiro. Nós somos de Braslândia, do Distrito Federal. E lá meu pai conheceu a minha mãe fazendo entregas de carta. E um belo dia, meu pai passou e a minha mãe estava chorando, porque ela estava gestante e meu avô tinha expulsado ela de casa. E nessa época, o meu pai estava morando só, porque o meu avô tinha divorciado da minha avó. E meu pai tinha 19 anos. E ele falou: Rosa, por que você chora? Aí ela contou que meu avô tinha expulsado ela de casa e tal. E ele falou: não, vamos morar comigo até você dar um jeito na sua vida. Sem saber ele que o destino estava pegando ele ali, né? E nessa brincadeira eles dois se organizaram como homem e mulher. Meu irmão nasceu, meu pai assumiu esse bebê, deu nome, deu tudo. Logo depois veio eu. Só que no decorrer dessa convivência, meu pai descobriu que a minha mãe, ela era usuária de droga. Minha mãe usava maconha. E como meu pai nunca teve esse vício na nossa casa, na casa da minha avó, meus tios nunca tiveram esse vício, meu pai não sabia nem como agir com a minha mãe. E foi uma fase muito difícil do meu pai, porque ele tinha que cuidar dela, cuidar do meu irmão, que não era filho dele, e eu já estava na barriga. E meu pai tentou de todas as formas suprir as necessidades dela, tudo que ela queria, uma casa bem montada, fazer um enxoval perfeito. Era uma boa dona de casa, ela era uma boa mãe. O defeito dela era só que ela usava a maconha dela. E nessa brincadeira ela engravidou da minha irmã, mais nova. E um dia meu pai estava trabalhando e ligaram para o meu pai, falando que ela tinha tomado um remédio para abortar a minha irmã. E ele chegou em casa, minha mãe estava banhada de sangue. Mas Deus tinha um propósito em todas as coisas e ela não conseguiu abortar a minha irmã. E quando nós tínhamos, o Douglas estava com 7 anos, eu tinha 2 anos e pouco e minha irmã não tinha 1 ano completo. Ela nos deixou na casa da minha avó e falou que estava indo ao dentista e ela nunca mais voltou. E meu pai, ele teve um problema psicológico tão grande que ele não deu conta de assimilar tanta coisa ao mesmo tempo. A perca da mulher que ele amava, ter que cuidar de 3 filhos, ter que trabalhar. E foi quando a minha avó pegou nós para ajudar a cuidar. Mas meu pai, ele teve surto mesmo, surto. Porque nessa época ele pegou eu, meus irmãos, foi no prédio mais alto de Brasília e lá ele quis pular. E ele falou que na hora o Espírito Santo falou assim: como você é covarde de fazer isso? E naquela hora ele disse que chorou muito, chegou na casa da minha avó, entregou nós para minha avó cuidar e meu pai passou um tempo internado.
E nesse processo, meu pai começou a trabalhar na Petrobras e tinha uma vaga para Goiânia. E meu pai veio com a cara e a coragem de 3 filhos. E nessa vinda dele para cá, para fazer o curso e tal, ele ficava em hotel aqui em Goiânia. E ele conheceu uma mulher, que era garota de programa nessa época. E eles começaram a se envolver, e meu pai colocou essa mulher dentro da casa dele para cuidar da gente. E foi outra fase muito complicada. Nós éramos 3 crianças dentro de casa. Meu pai confiando em uma pessoa que ele mal conhecia. E ali começou o nosso processo de violência doméstica. Passamos por muita violência doméstica. Ela maltratava muito a gente, batia muito na gente. E falava que se a gente contasse para o papai, a gente ia apanhar dobrado. Só que um vizinho denunciou ela por esses atos. E um dia meu pai chegou do trabalho, nós estávamos no juizado de menor. E nossa família toda se juntou. Veio os meus tios de Brasília, eles falam que vamos fazer uma mesa redonda. Quando a gente fala isso, a gente sabe que vai ter assunto sério para ser discutido. E veio os meus tios e o meu avô, que hoje é falecido, e colocou meu pai na parede, né? Não está certo, não pode, você vai ter que tomar um posicionamento. E meu pai optou em continuar o casamento com essa mulher. Ele ficou 32 anos casado com ela. Foram 32 anos de abuso psicológico que nós sofremos dentro de casa. Por várias vezes, nas nossas teimosias de criança, de adolescente mesmo, ela jogava na minha cara e na cara da minha irmã que meu pai tinha que ter suicidado mesmo, que meu pai tinha que ter matado nós mesmos, que meu pai tinha que ter dado a gente mesmo, igual a família queria. Meu avô queria ficar comigo, meu tio queria ficar com a minha irmã. E o meu avô, da parte de mãe, veio e pegou meu irmão para cuidar. Então, nós não crescemos com meu irmão. Foi somente eu e a Carla. Então, nós passamos por muita dificuldade dentro de casa. Eu sempre falo que a vida nunca foi muito fácil para nós. Mas eu sempre fui uma mulher de oração, desde criança. Nós éramos católicos, aquela católica que ia à missa só dia de domingo, ou no batizado, ou no casamento. Não. Eu era daquela católica de rezar terço mariano, 6 horas da tarde, de fazer adoração ao Santíssimo, de rezar terço todos os dias, 6 horas da manhã. A gente não era muito de fazer jejum, mas uma certa parte da minha vida eu aprendi a jejuar também. Então, eu acredito que o que me fortalecia desde sempre é a fé que eu tinha. E eu cheguei na adolescência, morando com os meus pais, com a minha irmã, com a minha madrasta. E eu conheci o pai dos meus filhos. Eu tinha na idade de 17 anos e eu tive aquela grande ilusão de casar e ter liberdade, de ter minha vida, de fazer o que eu quero. E eu fiz isso. Casei aos 17 anos e eu vou liberar a primeira chave para vocês. Com um rapaz que não respeitava pai, não respeitava mãe, não parava em emprego, mas eu não via isso como defeito. Eu não tinha esse discernimento na época. E eu me lembro perfeitamente no meu chá de panela, quando o meu ex-sogro, o pai dele, falou para mim, minha filha, não casa. Não casa porque você vai sofrer. E eu não registrei esse toque que ele quis me dar. E eu muito apaixonada, né?
é o amor da minha vida, é o homem da minha vida. Eu quero casar com ele. Teimei e casei. Hoje eu falo para minhas filhas, né? Porque hoje já são casadas. Um homem que não respeita o pai, não respeita a mãe, ele não vai respeitar a esposa. Ele não vai respeitar a família, porque são princípios, e esses princípios não podem ser quebrados e anulados. Só que na época, na minha imaturidade, né, eu doida para sair de casa e ter liberdade, ter minha vida, fiz isso. Eu não falo que foi uma besteira, uma loucura, porque desse relacionamento eu tive 4 filhos que eu amo de paixão. É o bem mais precioso que eu tenho, são meus filhos. E foi um relacionamento abusivo. Foi um relacionamento muito difícil. Com 17 dias de casada, eu grávida do meu filho mais velho, que hoje tem 31 anos, ele correu atrás de mim com a faca. 17 dias de casada, eu já estava passando por isso. Por que eu não voltei para casa? É outra chave que eu vou liberar agora. Quando eu fui casar, meu pai falou para mim, você está vendo a porta daquela casa? O dia que você colocar o pé ali, você não volta mais. Então você pai, você mãe que está me ouvindo, não fale isso para o seu filho. Porque talvez você está entregando ele para viver uma vida abusiva, violenta, e talvez você vai ter que, infelizmente, até mesmo sepultar um filho por isso. E no meu orgulho, eu não voltei para casa. Eu não pedi socorro. Eu vivi durante 20 anos. Eu não posso dizer que foi 20 anos de inferno. Não. Eu tive bons momentos também do lado dele, mas foram fases muito difíceis durante esses 20 anos. De palavras, de dedos apontados, de injustiça, de condenação, violência emocional, de jogar na minha cara que eu não prestava, que nem minha mãe me quis, que eu fui abandonada por mãe, que o que ele fazia por mim ninguém mais poderia fazer, nem mesmo meu pai. Então eu escutei muita coisa, mas mesmo assim foram 20 anos. E nesses 20 anos eu passei por 3 adultérios, que eu sei, né? Que eu descobri. E sempre a gente ia conversar. A primeira vez eu quis o divórcio, a primeira vez. E mandei ele sair de casa. Aí veio meu pai, veio minha sogra, né? Não, não pode, minha filha, você tem que perdoar. Vocês são jovens, vocês estão aprendendo. E a gente, para ser feliz, a gente tem que passar por cima de muita coisa. E eu sempre acatei o conselho da minha sogra, do meu pai, e reatei esse casamento. Nessa época eu tinha 2 filhos, o Matheus e a Bárbara, e reatei esse casamento como se nada tivesse acontecido. Ele me pediu desculpa, disse que não ia acontecer novamente. E aí vai outra chave. A pessoa que ele erra tem consciência que ele errou. Ele te pede perdão, ele tem que ter mudança de atitudes. Porque se não tem mudança de atitude, não teve arrependimento genuíno. E eu, mais uma vez, inocente, ingênua, acreditei que tudo poderia ser diferente. E, novamente, continuei esse casamento. E dessa situação veio outras situações. Teve abuso emocional muito forte durante esses 20 anos. Passei por situações financeiras terríveis, de ter que escolher não comer, porque a comida era pouca e eu tinha que dar para os filhos. De chegar a época de desmamar, beber e não poder desmamar porque não tinha o que comer. Então eu preferia deixar mamando em mim, porque pelo menos ia ter o que comer. E aquela fase de pular de emprego, e assim foi. Assim foi durante esse casamento. Então ele nunca teve um emprego fixo e ficasse quieto em um lugar.
Eu lembro da frase do meu avô, toda vez que eu ia em Brasília, ele falava, e onde fulano está trabalhando agora? Aí ele falou, olha, Santu, meu avô me chamava de Santu. Santu, Santu, pedra que muito rola, não cria lodo. E eu não entendia isso, né? A gente é muito criança, né? Muito imatura. E a gente decide viver uma vida sem ter essa estrutura emocional, espiritual, né? E é onde a gente sofre muito. E foi por desobediência, porque meu próprio sogro falou, não case, você vai sofrer. Só que chegou uma fase desse relacionamento que não era mais só gritos, dedo apontado, ameaça. Chegou ao ponto dele me bater. Cheguei a passar uma noite na delegacia de mulher. Meu pai teve que passar por essa vergonha de me buscar na delegacia de mulher. Não foi fácil, nunca foi fácil, mas eu sempre carregava comigo o mal que toda mulher carrega. Ele vai mudar, ele vai arrepender, não, ele me ama. Olha, ao ponto que o ser humano chega. Ele não deixava eu trabalhar, porque falava que eu não me faltava nada, ele dava conta de tudo. E para mim aquilo era zelo, mas não era zelo. Aquilo lá era excesso de ciúmes. Ele não me permitia sair de casa para trabalhar. Queria muito fazer meu curso na área da saúde, ele não deixava. E em uma dessas brigas, nossa, ele me bateu. E eu tive que tomar uma posição que eu esperei ele tomar a vida inteira, de mudança. E essa é a vida da gente. A gente fica nessa ilusão que a pessoa vai mudar e ela não muda. Porque a gente precisa dar situações para essa pessoa mudar. Eu nunca impus nada, eu sempre aceitei tudo muito calada. Como católica, mal orientada, eu sempre pensava que ser submissa era isso, aceitar. E eu vinha carregada de crenças que me limitavam, porque eu vim de uma casa onde meu pai batia na minha madrasta, e eu falava que eu não queria isso para mim, mas meu marido não me batia, meu marido só me traía. Meu marido mantinha a casa, pagava todas as despesas. Realmente eu tinha uma vida de rainha. Eu tinha funcionária que fazia as coisas para mim. Eu tinha carro para andar, eu ia para a academia. Sabe aquela vida, aquela grande ilusão de alegria, de felicidade, que não preenchia o vazio da vida? Porque durante muitas noites eu deitava e eu chorava. E às vezes sem saber por que eu estava chorando. E eu perguntava para mim, por que eu estou tão triste? Se eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho um marido maravilhoso, um marido que paga as despesas da casa, um marido que não me deixa faltar nada, um marido que zela tanto de mim que não me deixa nem trabalhar. E aí foi onde eu entrei num buraco que só eu poderia sair. Eu tive depressão. Na nossa época nem se falava tanto nisso, né, depressão. Mas hoje eu sei que era depressão por causa dos sintomas que eu tinha. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de tomar banho, não tive. E os meus filhos ficavam por conta de babá o dia inteiro. Babá que fazia as coisas, levava para a escola, dava banho, dava comida. Até um dia, uma vizinha muito querida entrou lá em casa e falou, Lu, estou sentindo sua falta. E foi quando eu abri meu coração para ela. Falei tudo que estava passando dentro da minha alma. E ela falou assim, nega, eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode te ajudar. Posso trazer uma pastora aqui para conversar com você? E eu, muito católica, né? Com aquela minha resistência, falar, mas gente, eu sou católica. O que um pastor vai fazer aqui na minha casa, né?
mas eu não tinha como outra opção. Eu tive que aceitar o convite dela. Falei, você quer saber? Pode trazer esse pastor. Vamos ver o que esse pastor tem para falar comigo. E essa pastora muito amada, que até hoje me acompanha, eu falo que é a minha mãe espiritual, é a minha amiga, minha intercessora, minha companheira. Foi na minha casa, o Senhor me apresentou essa grande mulher. E ela orou comigo. Falou coisas que só eu e o Senhor sabia. E a hora que ela foi embora, ela falou assim para mim, irmã Luciana, eu posso vir amanhã para estar orando com você novamente? Eu queria fazer uma campanha de 3 dias com você, eu posso? Aí eu falei, lógico, pode sim. E parece que algo dentro de mim já tinha mexido, sabe? Parece que estava diferente com aquela oração daquela mulher. E eu fiquei super ansiosa para o outro dia ela chegar e a gente ia orar de novo. E aconteceu que ela foi o 2º dia, ela foi no 3º dia. No 3º dia eu já não estava com aquela vontade de ficar em cama, aquela indisposição. Eu já aceitei a sopa que minha vizinha trouxe, já me deu vontade de limpar minha casa, me deu saudade dos meus filhos, de cuidar dos meus filhos. Quando ela foi embora, eu falei para ela assim, o que eu faço para mim ter acesso a esse Deus que a senhora serve? Porque o Deus que eu sirvo não fala comigo. Ele é um Deus mudo. Aí ela riu e falou assim para mim, se você quiser, ele fala com você, eu vou te ensinar o caminho. Falei, ok. E nesse processo foram 9 anos, ela orando comigo, me acompanhando em oração. Toda dúvida que eu tinha da palavra, eu ligava para ela e falava, mas o que essa palavra está dizendo? O que essa palavra está dizendo? Ou seja, aquela sede de conhecer o Senhor começou a brotar dentro de mim. E eu vindo de uma casa totalmente católica, meus filhos faziam primeira comunhão, meu filho mais velho já fazia crisma, e eu falei para eles assim, eu não estou querendo mais ir para a missa, eu não estou querendo mais escutar o que padre tem para falar para mim, eu não estou querendo mais procurar uma imagem e ficar falando com ela. Eu acho que é por isso que a minha vida não muda, porque eu estou procurando um Deus errado, eu estou tendo uma fé diferente desse povo. Eu quero conhecer esse Deus. E foi quando eu falei isso, as minhas 2 filhas começaram a congregar com ela. Aí a minha casa virou de cabeça para baixo. Aí o inimigo se levantou, mas se levantou com muita força mesmo. Porque o meu ex-marido era contra crente. Eu me lembro perfeitamente de uma vez, essa pastora levou um pastor lá em casa, e ele pegou esse pastor pela garganta lá. Você vai embora dessa casa. Aqui ninguém é crente, ninguém gosta de crente. Aqui nós somos católicos. E eu falei, nós éramos católicos mesmo. Éramos, porque a partir de hoje eu não quero mais. Ali você está ficando louca, você vai ficar andando com esse bando de macumbeiro, porque era isso que eu escutava. E essa sede de conhecer o Senhor começou a nascer. As minhas 2 filhas começaram a congregar nessa pastora, foram pro louvor, e eu comecei a ir aos cultos. Comecei a ir. E um dia a minha filha mais velha, a Bárbara, falou para mim, mãe, eu tô louca para fazer 18 anos. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, porque eu quero ser daquelas crentes, mãe, que onde eu colocar o pé, se tiver demônio, vai ter que sair. E aquilo ferveu no meu coração, e eu falei para ela, nós estávamos colocando roupa para secar. Falei para ela, então não precisa. É hoje que você vai virar essa crente, porque a partir de hoje, nós não vamos colocar o pé mais dentro de igreja católica. E nós começamos a congregar nessa igreja. Nós íamos em todos os cultos e eu comecei a caminhar. Começou a minha caminhada
na fé. E sem saber eu que eu ia enfrentar muitas lutas, porque o inimigo estava dentro da minha própria casa. Insistia em dizer que eu não era crente, que eu ia virar macumbeira. Eu ia aos cultos de quinta-feira, culto de libertação, e voltava ungida, né, com a testa ungida. Ele falava que eu estava fedendo. E no dia do meu batismo, eu tive que ir batizar escondida. Falava que a gente ia participar de um retiro. Eu, Bárbara e Júlia batizamos escondidas dele. Eu chegava de culto, ele rasgava a minha Bíblia. Eu chegava de culto, tinha liquidificador quebrado na casa. Eu me lembro uma vez que a gente estava numa vigília, das 6 horas da manhã. Ele me buscou na porta da igreja, me xingando de tudo quanto era nome. Tudo que você pensar, aqueles nomes mais feios, eram os nomes que ele me chamava. E eu falei, eu não vou retroceder, porque eu sei que o Senhor vai mudar esse cativeiro da minha vida. Eu já tinha o discernimento que o meu matrimônio não era para a glória de Deus. Eu já tinha esse discernimento e eu via que estava tudo errado na minha casa. Durante essa minha vida na Igreja Católica, eu sempre ia confessar, principalmente quando eu descobri um adultério. Eu ia me confessar, contava para o padre e o padre falava para mim, minha filha é demônio. E um dia eu falei para o padre, é demônio ou é falta de caráter isso? Porque demônio pode fazer isso comigo também. Por que não faz isso comigo? Por que eu não traio ele? Porque é uma opção trair. Trair é um pecado que você tem a opção de cair nele ou não. É uma questão de caráter. E nesse dia eu deixei o padre sem resposta. Porque toda vez ele falava, você tem que amar mais, você tem que perdoar. Só que eu já estava me anulando. Eu cheguei a um ponto de ter depressão, de querer morrer, para salvar um casamento que não tinha salvação. Por que não tinha salvação? Vai outra chave. Porque quando o seu cônjuge tem consciência que ele está em pecado, que ele está fazendo coisa errada, que ele está desonrando a Deus primeiramente, porque é uma aliança que ele faz com o Senhor, e ele quer mudança, é muito diferente. Vale mesmo a pena você liberar perdão sobre essa vida e seguir seu caminho. Mas ali não tinha mudança. Perdoava, vinha outro adultério. Perdoava, vinha outro adultério. E cada vez colocava a culpa em mim. A culpa era sempre minha, porque eu não tinha tempo para ele, eu só tinha tempo para casa e para filhos, mas eu era mãe de 4 filhos. Como que eu não posso ter tempo? Realmente eu não tinha muito tempo, mas o tempo que eu tinha com ele parece que era insuficiente. Tudo que eu fazia para ele era insuficiente. Eu era daquelas esposas que, quando ele chegava de viagem, meu filho ainda brincava e falava, hoje eu vou comer igual um rei, meu pai está chegando de viagem. Então eu preparava a casa, colocava flor, fazia janta especial, fazia sobremesa. Eu não era daquela esposa largada, nunca fui. E quando o padre Luiz nos orientou a fazer acompanhamento, foi uma das coisas que o rapaz até comentou com a gente, que fazia acompanhamento conosco, né? A sua esposa não é uma mulher largada. Eu vejo. Você tem uma mulher que cuida da casa, cuida dos filhos e cuida de você. Então, isso não pode ser desculpa para você estar traindo, estar abrindo feridas que talvez você não vai poder fechar. E
Foi isso que a minha vida, durante esses 20 anos lá dele, foi feita. Eu sempre servi, mas para ele eu não servia. Mas para mim estava tudo tranquilo, porque ele não me batia. Eu só tinha medo de apanhar, porque era referência de um casamento ruim que eu tinha, que era do meu pai e da minha madrasta. Só que aí chegou um ponto que ele começou a me bater. E foi muitas brigas dentro de casa. Foi muitos empurrões, muito puxão de cabelo, muito dedo no nariz, chegar ao ponto de ter relação comigo na marra. Aí isso para mim foi o pingo d'água. Foi o ponto que precisava chegar para mim tomar uma decisão na minha vida, que hoje é considerado estupro. Passei por algumas situações durante o relacionamento com isso, não queria, não tinha ambiente para isso, e mesmo assim ele queria e ele tinha o que ele queria. E nisso foi só juntando mais dores, feridas, tristezas, e eu não vinha solução para a minha vida, a não ser enfiar dentro daquela caverna ali e ficar. Até o dia que o Senhor me permitiu a luz dele entrar na minha casa através dessa pastora, minha amiga, e me mostrar que sim, tem saída. Que tinha saída. E mesmo na igreja evangélica, eu busquei pela salvação dele, pela conversão dele, porque quando eu era católica, sempre me falava que o Senhor ia me cobrar o marido que ele me confiou. E eu levava isso tanto a ferro e fogo que não me permitia o divórcio. Nunca nem pensei em divórcio. Passava tudo que eu tinha que passar, mas eu vou entregar esse homem para o Senhor. E foram muitos anos de oração, dentro da igreja católica e fora dela, na igreja evangélica também. Começou a minha sina buscando pela conversão desse homem. E eu falava para Deus, Senhor, o Senhor é o Deus que pode mudar. Eu creio. Só que, sem saber eu, que a mudança precisa também partir da pessoa. Ela precisa querer essa mudança. Ela precisa querer essa vontade do Senhor sobre a vida dela. E eu vivi uma ilusão muito grande de uma falsa conversão, porque ele chegou a ir para a igreja, ele chegou a fazer célula na nossa casa, ele ministrava na vida de pessoas, mas dentro da minha casa era uma farsa. Continuava apontando o dedo, julgando, condenando. E nessa fase foi quando os meus filhos, que já eram adolescentes, os 3 filhos meus começaram a se envolver com droga. Olha, tanto que Satanás ele é sujo. Eu vim de uma mãe usuária de droga. Nunca usei droga, mas os meus filhos, Satanás requereu isso deles. E eles deram brecha e estava 3 filhos meus envolvidos com droga. E nessa época foi a época que eu mais escutei coisa dentro de casa. Que a culpa era minha, porque eu era mãe. Não, eu não era mãe, eu sou amiga. Você é amiga desses meninos, por isso que esses meninos estão procurando esse caminho. E porque você é muito relaxada como mãe. Só que ele não via o que hoje eu vejo e o que hoje eu escuto da boca dos meus filhos. Meus filhos cresceram me vendo a mãe ser ofendida, a mãe apanhar, e eles não podiam fazer nada. Eles iam fazer o quê? Contra o pai. Então, a válvula de escape deles foram as amizades erradas. E ministrava na vida de pessoas que passavam pelo mesmo processo que nós estávamos passando.
de um casamento sem nenhuma estrutura, de filhos envolvidos com droga, mas ele ministrava na vida das pessoas que Jesus podia fazer, que Jesus queria mudança, que Jesus ia mudar, que o filho de fulano era uma bênção, mas ele era usuário de droga. Mas o nosso era maconheiro, era vagabundo, era safado, que as minhas filhas ia tudo cair na prostituição. Era isso que eu escutava da boca do meu ex-marido. E os meus filhos cresceram ouvindo isso. Principalmente na fase mais complicada, que é a adolescência, que é onde a gente tem que encostar mais, ouvir mais. Às vezes, sim, deixar de ser mãe e ser amiga. Sabe, minhas filhas, toda a vida teve essa liberdade de se abrir comigo. Eu sempre fui amiga delas. Eu preferia elas falar para mim, mãe, ó, tô namorando fulano, mãe, eu tô fazendo isso. Minhas filhas, quando perderam a virgindade, contaram para mim. Mas por quê? Eu falei para elas, eu quero saber. Eu quero saber passo a passo da vida de vocês. Porque se elas não contam isso para mim, se elas não têm essa liberdade comigo, elas vão ter na rua. E com pessoas erradas. E aí começou a nossa grande luta, né? Que agora era brigar contra o pai. Porque não sabia acolher o filho naquela situação. Ele não soube identificar o problema que eles estavam passando, pelo qual levou eles a ter aquela atitude de estar mexendo com droga. E eu me lembro uma vez que ele fez algo na nossa intimidade que aquilo acabou comigo. Eu me senti como uma prostituta, como o pior das piores das mulheres. E esse dia eu me lembro perfeitamente que a minha pastora estava voltando do Mato Grosso. E eu liguei na casa dela na época de ligação de casa, né? Ela nem existia celular. E eu falei com o filho dela, ela falou assim, ela está chegando, pastor, ela está chegando. Quando ela chegou, eu entrei para dentro do quarto dela e falei, eu sei que você está chegando de viagem, mas eu preciso falar. Se eu não falar, eu vou fazer uma besteira na minha vida. E aí foi quando eu partilhei com ela o que aconteceu. Dentro da minha intimidade, na minha cama, entre 4 paredes. E ela falou assim para mim, eu não te vejo nesse casamento mais. E por mais que eu, como católica, eu nunca tinha pedido orientação para o Senhor. Senhor, é esse homem que o Senhor tem para mim? Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Eu falei para Deus, Pai, eu sei que eu nunca te pedi opinião se era isso que o Senhor queria para mim. Mas agora eu quero te pedir opinião. Eu preciso do aval do Senhor. Se é para mim ficar, se é para mim sair. O que o Senhor falar para mim, é isso que eu vou fazer. E essa pastora minha falou, vamos começar um propósito, 70 dias de jejum e oração no monte. Eu falei, vamos. E eu me lembro que no 23º dia, Deus nos deu a resposta. Eu estava na minha casa, e ela na casa dela, e Deus me deu uma palavra, que tinha algo novo para fazer na minha vida. E quando eu liguei para ela para partilhar essa palavra, ela falou assim, Deus acabou de me dar uma palavra em relação a você. Eu falei, mesmo? Qual que é a palavra? Aí ela me falou, a mesma palavra que Deus tinha me dado. Então, só para testificar. E mesmo assim, eu ainda chorei tanto nos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, se eu me divorciar desse homem, não lança sobre mim a sua ira. Pai, não lança a sua ira sobre os meus filhos. Tem misericórdia. E foi a primeira vez que eu tive assim, a minha identidade revelada em Cristo. Em Cristo. Não como aquele homem, aquele pai carrasco, ruim, que espera a primeira oportunidade para te castigar. Foi quando eu falei para ele, se eu sou sua filha, se o Senhor me ama, o Senhor vai estar comigo nesse divórcio. O Senhor vai me dar oportunidade para me pedir esse divórcio. Eu quero conhecer verdadeiramente esse homem que está dentro da minha casa.
Porque se eu ver que vale a pena prosseguir, eu vou prosseguir. Mas tudo vai dizer da agora em diante. Ai, meu Deus, para que eu fiz aquela oração? Sem saber que eu ia passar os piores 1 ano e meio da minha vida. Porque aquele homem, ele não somente se levantava contra a minha vida, mas começou a se levantar contra a vida dos meninos. De bater em filho já homem, de 18 anos, de colocar dedo na cara, de xingar de moleque, de vagabundo. E eu vi o extremo da minha casa chegar. Meu filho foi na rua de trás, foi na casa de um amigo e trouxe uma arma para dentro de casa. E ele falou para mim: a próxima vez que esse homem colocar a mão em mim ou na senhora, eu vou matar ele. E aí foi quando eu tive que tomar uma posição. Eu lembro perfeitamente da palavra da pastora Vânia. Você precisa tomar uma decisão, porque senão o pior vai acontecer. E aquele medo de divorciar, não sei, passar falta, necessidade, dificuldade, não sei o que me aprisionava naquele lugar. E foi quando eu falei para o Espírito Santo de Deus: o Senhor vai me ajudar a tomar a posição que eu preciso tomar. Porque sozinha parece que eu não dou conta, parece que eu me sinto acorrentada nessa situação, presa nessa situação. E foi quando eu chamei ele para uma conversa. Lembro perfeitamente, eu chamei ele para um lugar público para conversar. Porque toda vez que a gente ia conversar em casa, terminava em briga e ele me batia. E eu já estava cansada daquela situação. Aí foi quando eu falei para ele: eu amo você, mas não dá para a gente conviver mais. Eu quero que você desocupe a casa. Passou Natal, passou Ano Novo, eu quero que você desocupe a casa. Porque nossa convivência já chegou no limite. Hoje você não bate somente em mim, hoje você está batendo nos meninos. O Mateus já é um homem, Mateus tem 18 anos, e eu tenho muito medo do que pode acontecer na nossa casa. E uma coisa que eu prezo muito é que os meus filhos honrem o pai deles, mesmo que você não mereça essa honra. Mas a palavra do Senhor fala que a gente precisa honrar pai e mãe. E lá não está dizendo se seu pai e sua mãe merecer, você honra eles. Então, apesar de tudo que a gente passava, eu sempre falava: respeita seu pai, é seu pai. Respeita porque isso é bíblico. Eu criei os meninos, dentro do quarto deles, eu colocava o versículo da semana para eles decorar. E um dos versículos que eu mais batia era esse: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Eu sempre bati muito forte sobre esse versículo com os meninos. E aí ele pegou e riu na minha cara e falou assim para mim: você me ama e você nunca vai me largar. E eu falei para ele: mas agora que eu não estou sozinha nessa luta, eu estou acompanhada, muito bem acompanhada. E o meu advogado, ele não perde causa. E ele já me deu a palavra dele, que eu estou livre, eu posso pedir esse divórcio. E ele vai estar comigo, eu não estou só. Ele olhou para mim e falou assim: olha bem para você. Quem é que vai querer uma mulher gorda como você, com 4 filhos, que ainda não tem a sua situação financeira estável? Olha como que Satanás nos aprisiona justamente no que pesa. Hoje a maioria das mulheres passam por violência, por abusos, justamente por causa disso. Porque o financeiro pesa muito. A gente tem medo de não dar conta de criar os filhos. E nisso a gente vai ficando. E eu falei para ele assim: eu só quero que você desocupe a minha vida. E passou Natal, passou Ano Novo. No dia 3 de janeiro eu pedi ele para desocupar a casa. Peguei tudo que era dele e coloquei dentro do carro. E ele foi em paz.
Só que aí ele me passava mensagem, nisso já existia celular, o WhatsApp. Que dia que essa birra sua vai passar? Que dia que essa birra sua vai passar? Que dia que eu vou voltar para casa? Aí eu falei para ele, não separei para retornar. É definitivo. Para minha casa você não volta mais. E foi a época que eu vi mais a mão de Deus na minha vida. Deus me deu uma estrutura tão grande, Deus me deu uma fortaleza que não era de mim, não poderia ser de mim. E a minha vida era trabalhar, ir para a igreja e cuidar desses meninos. E nessa fase que as meninas foram para o mundo, elas saíram da igreja, não congregavam mais, não eram levitas mais, e tudo com a ajuda do ex, porque nós morávamos num setor, a igreja era em outro setor. E ele falava que ele não ia levar as meninas para a igreja para depois buscar as meninas. Mas para aquelas festinhas que tinha no decorrer do dia e à noite, ele estava sempre disponível para levar as meninas. Sem saber ele que ele estava deixando as meninas na mão do inimigo. Porque foi o acesso às drogas, as amizades erradas que elas tiveram. E aí a minha luta como esposa tinha acabado ali, no meu divórcio. Mas aí ia começar a minha luta como mãe. Guerrear mesmo com Satanás pela vida dos meus filhos. E as meninas envolviam com tanta gente errada. Tanta gente errada. De usuário de droga, de traficante, de ladrão de carro, clonador de carro, eu acho que é o nome certo. É daí para lá. Elas começavam a ir para a festa na quinta-feira. Quinta-feira lá em casa já começava um movimento. Toda hora era um carro que chegava, buzinava, parava, pegava. Aí era sexta, sábado, domingo, tudo na rua. E eu nunca sabia onde elas estavam, com quem elas estavam. E eu lembro que nessa época eu comecei a pagar até plano funerário. Porque eu falava assim, uma hora eu vou receber uma notícia errada, uma notícia ruim, e eu vou ter que enterrar um filho meu. As meninas me davam muito mais trabalho do que o Mateus. O Mateus ele era muito envolvido com futebol, muito envolvido. Chegava de uma viagem, ia para outra viagem, envolvido com a ação social desse time. Ele não dava tanto trabalho com companhias erradas igual as meninas. Agora, as meninas me deram muito, muito trabalho. E aí foi quando eu comecei a pedir ao Senhor. Senhor, minhas filhas não são para te envergonhar. Então, eu quero que o Senhor recolha elas. É a oração mais doída que uma mãe pode fazer. E eu cheguei ao ponto de fazer. Eu chegava de plantão, as meninas estavam em casa, tudo dormindo, drogadas. Porque tem a tal da larica, né? A larica da droga. Eles comem até os rebocos das paredes e depois dormem. Dorme. E quando eu saía para plantão, 5h30 da manhã, às vezes eu encontrava com elas chegando, de festa, de noitada. E eu lembro uma vez que nós morávamos numa casa que tinha 3 degraus de escada. E uma das minhas filhas não deu conta de subir. Tão bêbada que ela estava, tão bêbada. E eu lembro que nesse dia foi quando eu falei para o Senhor, eu quero que o Senhor recolhe. Recolhe porque as minhas filhas não são para te envergonhar. Eu não quero estar aqui para ver o que vai acontecer. Então eu quero que o Senhor recolhe. Ou o Senhor recolhe elas, ou o Senhor me recolhe. E eu lembro que todas as vezes antes de eu chegar no plantão, eu ia para o banheiro, eu orava e vestia meu uniforme, né? E nesse dia o Senhor me deu uma palavra. O vale de osso seco, Ezequiel 37. Eu chorei tanto, porque eu vi que eu estava fazendo tudo errado.
Deus, eu estava profetizando vida sobre a vida das minhas filhas, eu estava profetizando morte. E aquele dia eu chorei e falei, Senhor, perdoa. Perdoa porque eu fui fraca. Perdoa porque eu fui covarde. Mas a partir de agora, eu vou lutar pela conversão das minhas filhas. E foi um trabalhar de Deus tão lindo, e que os olhos humanos, a gente falava que aquele cenário estava tudo errado. Mas era a mão de Deus trabalhando da forma dele. Porque quando você fala para Deus assim, ó, Senhor, eu te entrego fulano para o Senhor fazer a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor. Não é a minha vontade. A minha vontade era que as meninas amanhecessem sem nunca mais colocar uma maconha na boca, né? Parasse de ir em festa, se envolvesse com a igreja, continuasse trabalhando, que é uma coisa que elas nunca deixaram de fazer, trabalhar e estudar. E pronto. E aí estava tudo lindo. Mas não. O Senhor apresentou para elas 2 rapazes, para um e para outro. E elas casaram com esses rapazes, engravidaram desses rapazes. E eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Agora as meninas estão casadas e estão grávidas. Como assim? Como assim que eu não vi o trabalhar de Deus? E ali começou o trabalhar de Deus na vida da Bárbara e da Júlia. Porque Deus, ele tem a forma de parar os filhos da gente. A gente não entende. Mas é assim o agir de Deus. E nessa gravidez da Bárbara, na gravidez da Júlia, eu vi que elas tiveram a obrigação, né, como mães, futuras mães, de parar de usar droga. E aí você não entende isso, né? Como que Deus vai parar essas meninas dando filhos? É assim. Deus, ele parou. E aí você vê seus filhas sendo dona de casa, sendo esposas, sendo excelentes mães, porque elas são excelentes mães. E hoje eu vejo, quando eu olho para trás, que eu vejo tudo que eu passei, eu vejo tanto que valeu a pena cada lágrima derramada por filho, cada campanha feita, cada vez que eu fui ao monte. E eu vou falar para vocês, foram muitas palavras contrárias, muitas. Não vai dar nada, pode desistir, você já perdeu suas filhas para a droga. O pai falava que tudo era culpa minha, tudo que eu estava vivendo era fruto das minhas escolhas, das minhas liberdades. E hoje, quando eu olho para trás, eu tenho tanto orgulho dos meus filhos, eu tenho tanto orgulho das minhas filhas, que são 2 mulheres lindas, esposas, mães, são formadas, trabalham, são servas do Senhor. A Júlia é apaixonada pelo Senhor, a Bárbara ainda tem um coração ainda meio resistente, mas ela sabe que na hora do arroxo, ela sabe para quem que ela tem que procurar, para quem que ela tem que recorrer. E aí ela fala, mãe, eu quero fazer uma campanha, me ajuda. Mãe, o que significa esse salmo? Então, são mulheres tementes ao Senhor. E hoje, quando eu vejo esse processo que eu passei, eu entendo porque que o Senhor me permitiu passar por isso tudo. Porque, às vezes, a sua pergunta hoje, mulher, é: por que que o Senhor me permite passar tantas situações? Para isso. Para que hoje eu possa auxiliar, ajudar mulheres que estão passando pelo mesmo processo que eu passei. Então, o Senhor nos permite passar para que um dia a gente possa ser instrumento na mão dEle. E eu sempre falo o seguinte, que as nossas dores na mão de Satanás é para nos ferir mais. Mas as nossas dores na mão do Senhor é para que a gente seja instrumento de cura na vida de outras pessoas.
Só que, nesse processo, eu também tive que me posicionar. Porque a posição da gente diante de Deus é que nos permite a gente um dia ser instrumento. Porque eu vim de uma infância sofrida, de um casamento sofrido. Para que eu sirvo? Se fosse para mim olhar para minhas dores, para minha história de vida, eu ia simplesmente deitar novamente numa cama e não querer levantar. Né? Eu ia me dar o luxo de falar que eu sou a coitadinha da vida. Não, eu não sou uma coitada. Eu não me vejo assim. Ao contrário, eu me vejo uma mulher forte, que nem sempre eu tive a oportunidade de querer ser ou não, porque a vida é assim. A gente tem que ser forte se a gente quer vencer. E eu me vejo uma filha amada do Senhor. Eu me vejo assim, porque Ele investiu em mim, né? E para que hoje eu possa ser instrumento na vida de mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres. Mas se hoje chegar uma mulher que passou por adultério e está passando, eu sei orientar essa mulher, eu sei cuidar dessa mulher. Se o problema dessa casa, dessa família é droga, eu também sei ajudar essa família. Então é para isso que o Senhor nos permite passar por situações na vida. É nesse trabalhar do Senhor que o Senhor vai cuidando do nosso interior, que o Senhor vai cuidando das nossas feridas. Sabe aquela frase linda que evangélico gosta de falar? Ela é verdade. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E assim é tudo. A palavra do Senhor fala que quando a gente busca o reino, as outras coisas o Senhor vai acrescentando. E todas as coisas o Senhor vai acrescentando. E não tem nenhuma área da minha vida que eu não coloco o Senhor presente. É todas as áreas da minha vida. Eu consagro ao Senhor, eu entrego ao Senhor. E eu sei que se o Senhor me permitir uma situação financeira difícil, Deus tem propósito ali. Deus quer falar algo ali, Deus quer fazer algo ali. E eu ainda brinco ainda e falo assim, se a vida do crente, ela está muito tranquila, algo está errado. Porque Deus não faz perfeitos pescadores em maré mansa. Se a maré da sua vida está mansa, irmão, eu vou te falar, algo está errado. Porque a vida do crente é luta. É luta. Porque é assim que nós podemos deixar a glória de Deus aparecer. Como que a glória de Deus vai aparecer na minha vida se a minha vida está tranquila? Se eu não enfrento uma enfermidade, se eu não enfrento um problema no meu matrimônio, se eu não enfrento um problema com a família, se eu não enfrento um problema financeiro, um problema de saúde, como que a glória de Deus vai aparecer? Não tem como. Então hoje eu olho para trás e eu falo que a minha maior escola como uma mulher de Deus foi o meu matrimônio. Então se você está passando por problema no seu matrimônio, Deus está querendo tratar com você também. Deus está querendo forjar você também. Deus está querendo levantar você também. Levantar dentro da sua casa com uma estrutura forte, com uma estrutura sábia. A gente fala que a mulher de Provérbios é uma mulher exemplar. Sim, ela é uma mulher exemplar. E essa mulher não tem nome, porque essa mulher é eu e é você. Nós precisamos se levantar nesse tempo para a gente lutar por aquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor nos confiou seu casamento, seus filhos, seu ministério. Vai haver levante. Porque tudo que o Senhor te dá, Satanás quer te roubar. Satanás quer te tirar. A palavra do Senhor fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E é uma coisa que ele mais tem feito. Matar sonhos, planos, projetos. Destruir nós como pessoas, como mulheres. A nossa identidade em Cristo. Mas a gente não pode aceitar isso.
dá muito trabalho aceitar os projetos de Satanás na vida da gente. E dá muito trabalho a gente aceitar os projetos de Deus na nossa vida. Só que existe uma grande diferença. Deus, ele paga a gente muito bem com a eternidade, com a salvação. E eu sempre falo para Deus que eu não abro mão da salvação da minha casa. A minha casa é o meu primeiro ministério. A minha casa é onde eu quero ver os milagres do Senhor acontecer. E eu tenho visto os milagres do Senhor acontecendo. As minhas filhas casaram com 2 rapazes que não são convertidos. E semana passada, a minha filha falou que um dos meus genros aceitou o Senhor. Então é você ver o trabalhar de Deus. E não é do dia para a noite, é devagar. A gente não suportaria o trabalhar do Espírito Santo de Deus de uma vez na vida da gente. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus ia para uma cidade para outra, no caminho ele ia fazendo milagres. E a vida da gente é assim. Até que a gente chegue do lado de lá, no caminho Deus vai fazendo milagres. E a gente tem que estar com a nossa visão espiritual para a gente poder enxergar isso. Os milagres do dia a dia que o Senhor vai nos proporcionando. Para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente não venha ficar no meio do caminho. Eu tenho vivido tantas experiências com o Senhor, tantas experiências, que eu ficaria aqui horas contando milagres que o Senhor fez. Dia 27 de fevereiro do ano passado, eu sofri um infarto. Eu, como sou da área da saúde, eu sabia que eu estava infartando. Eu resolvi ficar em casa, porque o infarto ele é fulminante, ou ele não é fulminante. Ele deixa sequelas. E no meu caso não foi fulminante, porque eu deitei na cama, tomei um remédio, tomei um chá e fui orar. E eu falei para o Senhor, Pai, o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas da minha vida, da minha saúde, não é diferente. Então eu repreendo esse espírito de morte, eu repreendo toda e qualquer sequela desse infarto. No outro dia eu fui para o hospital, fiz todos os exames e na cintilografia o ventrículo esquerdo do meu coração parou de trabalhar. O laudo que eu tive da minha cardiologista é que eu não seria mulher nos próximos 6 meses, nem de varrer uma casa. Neto, nada de pegar no colo, sentar, pegar os bebês e pôr no colo. Sem saber ela que eu já tinha conversado com meu pai. E ela falou para mim, nós vamos ter que passar por um cateterismo. E nesse cateterismo, nós vamos ver as sequelas que teve. E talvez a gente vai ter que colocar um stent, vamos ver. E um dia antes do cateterismo, eu entrei para dentro do meu quarto, coloquei o meu louvor, e lá eu fui conversar com o meu pai. E eu falei, Senhor, eu já vivi tantos milagres com o Senhor. Se o Senhor estiver disposto, eu estou disponível para viver mais um milagre, para que eu possa testemunhar o grande Deus que eu sirvo. Chorei muito, porque ali eu entreguei ao Senhor a minha vida. Entreguei meus filhos, e eu ainda lembro que eu falei para ele, não esqueça que eu te peço sempre, não abro mão da salvação dos meus filhos. Não esquece da minha casa, não esquece do meu marido, não esquece dos meus netos. E eu fui entregando tudo que eu tinha de mais sagrado ali para o Senhor. Louvei uns 3 hinos, chorei muito, porque eu sou muito chorona. E no outro dia eu fui fazer meu cateterismo. Foi um procedimento que demorou 45 minutos e eu fiquei em média umas 3 horas após, quando eu vi aquela mesma pessoa me dando um diagnóstico que eu não seria mulher para varrer uma casa, falando para mim, não tem nada no seu coração. Lu, não tem nada no seu coração. Vida normal, pode varrer sua casa, pegar seus netos, semana que vem pode voltar para sua hidroginástica. Então eu te falo, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, vale a pena a gente confiar
no propósito de Deus em nossas vidas. Vale a pena a gente confiar no Deus que nós servimos. Quando nós lançamos os nossos planos e projetos na mão do Senhor, o Senhor ele faz mais. Porque a palavra dele fala que os planos dele são maiores e melhores do que os meus. Então eu passei por tudo isso na minha vida. Não foi para hoje eu sentar aqui e falar para vocês, a vida é difícil para todo mundo. Não. Eu sento aqui hoje e falo, nós temos um Deus que faz grandes coisas. Mas esse Deus, ele não nos isenta de passar por tribulação. Ele não nos isenta de passar por lutas. Mas ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até que ele um dia volte, ou até que ele um dia me chame. E eu falo que eu não durmo sem conversar com esse Deus. Eu não ponho o pé no chão quando eu acordo, sem conversar com esse Deus. O lugar que eu falo, que é o meu divã com o meu pai, todo mundo tem seu cantinho para conversar com o Senhor. Eu tenho um quarto de oração na minha casa. Quando eu fui comprar minha casa, eu falei para meu esposo que eu queria uma casa de 3 quartos. Aí ele falou, para quê? Se a gente só tem a Eduarda solteira, eu falei, é o meu quarto de oração com o meu pai, e eu não abro mão. Então eu tenho um quarto de oração, mas o meu divã, onde eu mais falo com o Senhor, é enquanto eu estou lavando vasilha. É ali que eu tenho encontro com o meu Deus todos os dias. É arrumando a casa, é com o meu louvor, é lavando vasilha, fazendo minha comida. É a hora que eu tenho mais intimidade com o meu Deus. É a hora que Ele libera palavras para mim. É a hora que Ele me traz clareza de uma palavra que eu ouvi 3 anos atrás. Eu estou vivendo promessas de Deus hoje na minha vida, que pessoas me liberaram 3 anos atrás. E hoje, quando eu vejo eu passar por uma situação X, o Espírito Santo de Deus me traz à memória. É a palavra do Senhor se cumprindo. Então, a palavra do Senhor não é igual o SPC Serasa. Não prescreve. As promessas do Senhor, elas não prescrevem. Mas para que a gente possa agilizar o nosso processo com Deus, é a gente se posicionar. Uma mulher posicionada, ela é canal de cura, canal de bênção, onde ela for. É no seu trabalho, é na sua escola, é na sua casa. Eu falo que ser crente dentro da igreja durante 2h30, durante um culto, é muito fácil. Ser crente mesmo de verdade é na segunda-feira, quando é você e Deus ali, e o mundo inteiro. E eu hoje, quando eu olho para trás, que eu vejo com aquela menininha pequenininha lá de Braslândia, abandonada pela mãe, maltratada pela madrasta, passada por 20 anos de um casamento complicado, difícil. Eu poderia hoje estar murmurando a minha vida. Eu poderia hoje estar deprimida, triste, e não. Eu resolvi confiar nos planos do Senhor, naquela palavra que um dia Ele me liberou, falando que no ventre da minha mãe Ele já me conhecia e me chamava pelo meu nome, e que Ele tinha uma história para viver comigo. Mesmo passando por 20 anos de um casamento difícil, eu me permiti me casar novamente. Tem 10 anos que eu estou casada. Eu não vou falar para você que meu casamento é um mar de rosas, porque ali são 2 pessoas imperfeitas vivendo junto. Ele com os traumas do casamento passado dele e eu com os meus traumas do meu casamento passado. Mas são 2 pessoas alinhadas dentro de um propósito, que estamos aqui disponíveis para viver o que o Senhor tem para nós. E hoje eu vejo que Ele é cura na minha vida e eu sou cura na vida dele. Nós 2 somos curas um para o outro. Então Deus, Ele não une pessoas, Deus une propósitos.
E você tem que começar a observar na sua vida sobre isso. Aquela situação que eu estou vivendo hoje, que para você é morte, Deus tem vida nela. O deserto que você está passando é uma escola, é um aprendizado. Você não vai morrer nesse deserto, porque no deserto do Senhor tem provisão. Não é assim que a palavra dele falava? Tem maná, tem nuvem. Eu não morri no deserto. E eu sei que hoje, aos meus 48 anos, eu já vivi muita coisa com o Senhor, mas eu tenho muito mais para viver com o Senhor. Se eu for viver até a idade dos meus avós, por exemplo, meu avô morreu aos 91, minha avó aos 83. Então, o que eu vivi, eu ainda tenho pela frente, ainda quase para viver. Eu sei que eu tenho muita coisa para viver com o Senhor. E a mesma fé que eu tenho hoje, eu quero que ela cresça mais. Que o deserto que vier, o vento que vier, eu sei que eu não vou estar só. Mas eu preciso continuar posicionada, obediente ao Senhor. E obedecer ao Senhor não é fácil. Muitas vezes vai passar por cima do seu ego, do seu orgulho, da sua vaidade. A gente tem que permitir o Senhor nos tratar. Eu, durante esse tratar de Deus, o Senhor me fez lembrar situações um dia antes desse cateterismo. Porque eu fui conversar com o Senhor falando, Pai, se o Senhor for de arrasta para cima, porque eu sou muito brincalhona com o Senhor, Ele é seu Pai. Então eu sou muito brincalhona. Então eu brinco muito com Ele, Ele sabe a filha que Ele tem. Se o Senhor for de arrasta para cima comigo, eu quero ter essa conversa com o Senhor agora. Aí foi quando eu fui falar para Deus. Eu sou grata da família que eu vim, dos meus pais que erraram comigo, mas porque talvez eles não tinham conhecimento, talvez eles não tinham o Senhor como Deus. Eu sou grata da família que eu vim, que é a família Cardoso de Oliveira, lá de Braslândia, do senhor Gerson Cardoso, da dona Leda, que para mim é uma referência de mulher, pessoa linda, a minha avó, que foi a mulher que eu tenho como referência como mãe, que por mais que eu fui abandonada pela minha mãe, hoje eu sei que eu sou uma excelente mãe, porque eu tenho a minha avó como referência de mãe, e eu tive o Espírito Santo toda a vida também para me ensinar a ser a mãe que os meus filhos precisavam e a mãe que eu nunca tive. Então, quando eu vejo crente falar, eu sou assim, eu vou nascer assim. Não, irmão. Para com essa síndrome de Gabriela. Nós estamos aqui para ser tratados pelo Senhor. E Deus te aceita como você é. Mas Deus não te permite continuar do jeito que você está. E nessa conversa com o Senhor, eu fui falando que eu sou grata a isso, sou grata àquilo, sou grata à minha família de Brasília. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar uma situação que eu vivi com 13 anos de idade, onde o irmão do meu pai tentou me abusar. E nessa hora eu engasguei. Eu vi que eu não estava completamente curada como eu achava que eu estava curada. E no outro dia, eu tive a atitude de ligar para minha tia mais velha, pedir o telefone desse meu tio e liberar perdão sobre a vida dele. Falei, tio, nós precisamos ajustar uma situação que eu vivi aos 13 anos com o Senhor. Quando o Senhor chegou na minha casa, eu fui esquentar o almoço para o Senhor, meu pai não estava em casa, e o Senhor tentou me abusar. E ele falou, filha, esquece isso, tira isso da sua cabeça. Eu aceitei isso como um pedido de perdão, porque é uma pessoa dura de coração. É uma pessoa que sofreu tanto que às vezes também não consegue abrir a boca e falar, me perdoa. Foi a forma dele pedir perdão.
E o Espírito Santo de Deus me permitiu visitar esse tio o ano passado, depois de não sei quantos anos sem ver ele. E eu vejo que realmente eu fui curada dessa situação. Quando hoje eu consigo falar dela e ela não me dói, ela não me traz aperto no peito, e eu consegui conviver com ele, ir lá pedir bênção, abraçar, beijar. E por que eu te falo isso? Porque existem situações na vida da gente que o Senhor vai te levar a você ter uma posição para viver o melhor dele aqui. E Deus não trabalha num coração sujo. O Espírito Santo não pode encher e transbordar um coração cheio de mazelas, de carrapichos. E o Espírito Santo é esse bom amigo que ele te leva, ele te conduz naquela situação, te lembra aquela situação, mas não é para você chorar, é para você dar uma de coitada. Não, é para você se posicionar, liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. E eu fiz isso também com o pai das meninas. Um dia, saindo do plantão, eu falei para ele: eu preciso conversar com você. Eu preciso liberar perdão sobre a sua vida, para que a sua vida possa fluir e a minha também. Porque o nosso grande mal, pensar que quando a gente tem mágoa de uma pessoa, aquela pessoa vai estar sentindo aquilo que a gente está sentindo. Não. É você estar bebendo um copo de veneno na esperança do outro morrer. Mas não, quem está morrendo é você. E eu falei para ele: e eu preciso falar com voz alta, por que eu estou liberando? Para que Satanás não possa usar isso mais contra a minha vida. Eu libero perdão sobre a sua vida, sobre os adultérios, sobre as palavras pesadas, sobre o abuso sexual, sobre você me ofender em relação ao meu corpo. Ai, meninas, como eu sofri com isso. Mas hoje, isso não me afeta mais. Para vocês verem tanto que isso não me afeta mais, essa vaidade de querer ter um corpão, isso e aquilo outro, não me afeta mais. Era o meu sonho fazer cirurgia plástica. E meu esposo me deu dinheiro de cirurgia plástica. Sabe o que eu fiz com o dinheiro? Comprei um carro e reformei minha casa. Sabe por quê? Porque isso aqui tudo, ó, um dia o bicho vai comer. A minha preocupação é como é que está minha alma e meu espírito. Essa é a minha grande preocupação. Porque essa um dia vai voltar para a casa do Pai. E eu vejo quanto hoje as pessoas estão buscando uma perfeição de um corpo, não que seja errado isso. Tem que também cuidar. Nós, como templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar da nossa saúde, sim. Mas não como prioridade, como hoje o mundo anda pregando. São pessoas de corpo perfeito, sorrisos largos na rede social. E são pessoas tão doentes, vazias, sem rumo. E hoje eu estou aqui querendo liberar isso para vocês. O norte da vida da gente só é o Senhor. É Ele que nos tira de lugares, é Ele que põe nós em lugares, é Ele que permite a gente passar situações, mas para que hoje eu possa falar feliz, que benditas sejam as experiências que eu tive com o Senhor, benditas sejam as dores que eu tive na minha vida, bendita foi as situações que eu passei. Porque ali eu não era aquela menina abandonada por mãe. Não, eu sempre tive o Senhor comigo. Sempre fui essa menina ousada. Eu tinha 11 anos, eu servia o Senhor dentro da minha igreja.
Eu era de ministério de louvor, eu era ministério da Eucaristia, eu visitava doentes, eu era conhecida como a menina do velório. Tudo quanto é velório, eu estava lá para acolher a família, abraçar, beijar. Então Deus sempre me usou nisso. E eu acredito que Deus sempre teve um propósito. Deus, Ele não nos projeta aqui nessa terra somente para a gente trabalhar e pagar boleto. Não. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. Nós temos um chamado no Senhor. A gente só precisa descobrir. Nem sempre o seu chamado vai ser subir num púlpito e pegar um microfone. Tem gente que limita o chamado do Senhor num púlpito com o microfone na mão. Não, ali só é um pedacinho da vida sua. O seu verdadeiro chamado é dentro da sua casa, sendo esse alicerce que sua família precisa, sendo a direção que os seus filhos precisam, sendo o ombro que seu marido precisa. É ali que o Senhor quer que você sirva primeiro. Nossa sociedade anda perdida, sem direção, as crianças sem referência, as filhas sem referência feminina, os meninos sem referência masculina. E qual é a culpa disso? Nós, como família, nós estamos perdendo isso, deixando nossos filhos ser criados por escola, por babá, por celular. Então, negar as nossas vontades, às vezes, é bom. Hoje eu agradeço ao pai dos meninos por não ter me permitido trabalhar, porque eu cuidei dos meus filhos na fase que eles mais precisavam. Sempre. Do andar ao casar. Meus filhos foram cuidados. E hoje eu vejo que, por mais que elas desviaram o caminho delas, elas soubem para que caminho elas teriam que voltar. São pessoas de boa índole, de bom caráter. Eu falo que nunca vi as minhas filhas como maconheiras, porque essa era a identidade que Satanás tinha para elas. Eu sempre olhei para minhas filhas e vi elas como levitas do Senhor. Eu sempre vi elas assim, porque é a forma que o Senhor levantou elas, é a identidade do Senhor para elas. Então, na palavra de uma mãe, há muito peso no mundo espiritual. Então, você que é mãe, você que é pai, está passando por problema na sua família, com filhos, cuidado. Cuidado com o que você fala. Porque Satanás, ele só precisa de uma brecha. E às vezes a brechinha que você está dando são palavras. Palavras liberadas sobre a vida dos seus filhos. Então, viva Ezequiel 37, profetiza vida, por mais que o cenário é contrário. Eu olhava elas deitadas numa cama, o couro e o osso, por causa da droga. Não comiam direito, dormiam demais, viviam em festas, em farras, em bebedeiras. Mas quando eu entendi a minha posição ali naquela situação, eu comecei a profetizar vida onde não existia vida. Eu comecei a profetizar vida de Deus na vida das minhas filhas. E hoje eu vejo quão grande o Senhor é na vida delas. Bárbara é uma menina formada, professora, excelente professora, trabalha, tem 2 filhos, a Alissa está a caminho, o Arthur está aí, a coisa mais linda, tem 5 anos. A Júlia está formando agora em Educação Física, é mãe da Ana Laura, que tem 5 anos, que é a coisa mais inteligente que eu conheço nessa vida. O Matheus Henrique casou, ficou 5 anos casado, não deu certo, mas está aí, é um pai, um mega pai. Eu falo que o Matheus Henrique era o pai que eu sempre quis que meus filhos tivessem. O Matheus é.
Mateus é aquele pai presente, é amigo, é companheiro, é carinhoso, faz mamadeira, troca bebê, sabe, faz dormir, leva para consultar. Ele é o pai e a mãe do Samuel. Ele está com 3 aninhos hoje. Então hoje eu falo que se o Senhor me recolhesse hoje, eu sou uma mulher muito, muito, muito feliz e realizada. Porque eu permiti confiar nos planos de Deus. Eu permiti confiar nos projetos do Senhor para mim. E eu falo para vocês que as batalhas não acabaram, a não ser que o Senhor me recolha na hora que eu terminar essa gravação aqui. Mas eu sei que a situação que eu passar, o Senhor vai estar comigo. O Senhor, Ele é meu Pai, e eu sempre falo, é o meu norte, é o meu chão, é o meu Pai, é o meu amigo, é meu companheiro, é o meu provedor, né? Ele é aquele que provê tudo na minha vida. E quando eu falo de provisão, eu não falo de financeiro, eu falo de provisão de todas as formas. As meninas ainda brincam e falam, mãe, como que a senhora teve 4 filhos e não enlouqueceu? Porque elas têm só um, né? Aí eu falo, o Senhor sempre foi o meu companheiro. Ele sempre foi o meu bom professor. Eu não tive mãe como referência para ser mãe. Eu não tive uma mãe e um pai com um casamento de referência para mim. Mas eu sempre tive o Senhor e o Espírito Santo de Deus para ser o meu grande professor. E em muitas situações eu fui aprovada, mas muitas também eu não fui aprovada, porque nós estamos aqui aprendendo com o Senhor. E a gente aprende assim também, fazendo algo que não era da vontade de Deus, fazendo algo que o Senhor não permitiu, colocando a mão onde o Senhor não pediu. Principalmente a gente como mãe, né? A gente quer colocar na mão do Senhor o filho, mas na hora do aperto a gente tira e traz para nós. Eu falo para vocês que confiar no plano de Deus é difícil, mas é a melhor coisa que a gente faz, sabe? Troca o fardo, dá esse que está difícil de você caminhar, que às vezes você olha o cenário, não tem saída. Você já não sabe mais o que fazer. Às vezes chegou a hora de você entregar para o grande eu sou, para aquele que tem saída para tudo. Lá em Lucas 1,37 fala que nada é impossível para o Senhor. Então aquele marido seu que o mundo, a família, a sociedade, a igreja, falou, não tem saída mais. Tem sim, tem saída. Aquele filho seu que encontra nas drogas, que você acha que não tem saída mais, tem saída. Essa doença que hoje te assola, te amedronta, entrega para o Senhor. Pergunta para o Senhor, Pai, qual é o propósito do Senhor nessa situação? Que o nosso grande erro é falar, por que eu? Por que não você? Se o Senhor deu o único filho dele para passar por tudo que ele passou por nós, não poupou o único filho, você acha que o Senhor pouparia a minha carne, se preciso fosse para a conversão de uma casa inteira? Uma família inteira ser alcançada? Então é nessa situação que o Senhor quer te usar. Nessa dor mesmo que você acha que não tem porquê passar, tem. Para Deus tudo tem um porquê. E eu te falo que as experiências mais bonitas que eu tive com o Senhor foi aquelas que eu achei que não tinha saída. É aquelas da noite escura? Pois é, mas na noite escura Jesus está lá. A gente não está só, né? Eu me lembro que antes de eu participar do primeiro encontro que eu participei, olha só, o que o Espírito Santo me lembrou. Eu passei a noite toda chorando para o Senhor, falando, o que eu sempre lutei, eu estou perdendo, que é o meu casamento. Sempre lutei pelo meu casamento. E hoje eu vejo que não tem saída, eu vou pedir o divórcio.
E acabou. E Satanás passou a noite inteirinha comigo falando no meu ouvido. Olha para você. Você não conquistou nada. Você não tem uma bicicleta para andar. É o fim mesmo seu. E eu fui para esse encontro. Eu me lembro que na hora que a gente está lá, tendo um encontro com o Espírito Santo de Deus, renunciando vício, signo, o rapaz que estava na direção da libertação falou, eu renuncio o espírito de suicídio. Nessa hora, o Espírito Santo de Deus me permitiu viver uma coisa que eu não passava na minha cabeça. Porque suicídio nunca foi a saída para mim. Mas naquele momento minha de profunda dor, de não querer comer, não querer sair da cama, não querer tomar banho, Satanás, ele já tinha armado uma situação para mim. Eu só não sabia. Nesse encontro que eu tive, na casa onde eu morava, nós tínhamos fechado uma distribuidora de bebida e tinha uma pilha de cadeira na área de serviço. E nessa casa onde nós morávamos, tinha uma corda pendurada no teto. E eu até falava para o pai dos meninos, tira essa corda daí, essa corda me dá um mal-estar, me dá um trem ruim ver essa corda aí. Para que essa corda tá aí? Não tem sentido essa corda. E aí, como homem, né, depois de 6 meses faz as coisas que a gente está pedindo, a corda não foi tirada. E nesse dia, lá no encontro, eu estava participando do encontro da videira, que um pastor conhecido meu me chamou para participar, e eu fui participar. O Espírito Santo me levou lá na minha área, me mostrou eu arrastando as cadeiras, subindo nas cadeiras, subindo na mesa, passando a corda no meu pescoço e pulando. Quando eu pulei, foi tão real que o Espírito Santo de Deus me permitiu viver que eu senti a dor na minha garganta. E naquela hora eu fiz xixi nas minhas pernas. E veio um monte de pastor, intercessor orar comigo, porque eu gritava tanto. Eu falava, Deus não deixa eu fazer isso não, Deus não deixa eu fazer isso não. E ninguém sabia o que estava acontecendo, porque eu estava com o olho fechado e eu não voltava. Eu estava na cena do meu suicídio, onde Satanás já tinha programado tudo para mim. Sem saber ele que o Senhor já tinha programado também eu participar daquele encontro, ser liberta naquele encontro. Então você não recuse convites. Quando uma irmã insiste, vamos para o culto, vamos para o encontro, vamos para a vigília, irmã, vai. Eu sou conhecida como a doida da conferência. Tem conferência nessa Goiânia, eu estou dentro. Você sabe por quê? Porque eu sei que ainda existe coisas em mim que o Senhor tem que tratar. Eu sei que ainda tem lugares que o Espírito Santo de Deus ainda não acessou e Ele precisa acessar para mim ser completamente curada e liberta. Sabe aquela mulher transformada? Eu ainda não sou. Nós não somos ainda. Sempre tem algo que Deus quer tratar, curar, libertar, restaurar em você. Então não perca a oportunidade quando você ter esses convites. E foi num convite desse que eu tive acesso, lá na cena do meu suicídio, porque era isso que Satanás tinha para mim. E Satanás tem isso para mim, tem isso para você. Se nós não posicionarmos, ele ganha espaço em nossas vidas. Então, se posicione. Queira ser tratada por Deus, ser curada por Deus. Pare de ficar usando essa dor, esse trauma, né, essa decepção como bengala. Deus te quer andando, curada, curando.
Porque Deus, Ele trabalha assim. Você não entende o trabalhar de Deus. Não é como eu falei, o meu matrimônio hoje, meu marido, ele vem de um relacionamento ferido, eu de um relacionamento ferido, mas nós dois estamos nos curando. Porque nós dois decidimos viver os propósitos de Deus. E é perfeito o nosso relacionamento? Não, não é perfeito. Nós temos nossos desencontros, nossos atritos, mas nós temos a revelação que Deus nos uniu para um propósito. Ele erra, ele peca, como eu também erro e eu também peco. Mas nós nos permitimos viver os propósitos do Senhor para a nossa vida. Nós vivemos hoje para envergonhar e frustrar os planos do inimigo sobre as nossas vidas e sobre a nossa geração. Porque se você não sabe, a iniquidade ela anda de geração em geração. Eu quero te explicar algo hoje para você prestar atenção. Qual que é a iniquidade da sua família? Ah, meu pai bebia. Satanás vai requerer da sua nova geração a bebida e o cigarro. Se ninguém se levantar e quebrar essa maldição, a próxima geração, Satanás vai requerer algo a mais: bebida, cigarro, prostituição. Então, como eu falei, caminhar nos planos de Satanás é dolorido. Caminhar com os planos do Senhor também é dolorido. Porque você tem que matar sua carne muitas vezes, sua vontade, seus desejos, suas curiosidades, para levantar essa bandeira dentro da sua casa e falar: a próxima geração, não, Satanás. Eu falo isso hoje para os meus filhos. Vocês bebiam e fumavam. Se vocês não levantar a bandeira e quebrar essa maldição, o filho de vocês vão fazer algo a mais. Vocês entendem isso? Então, observe. Observe qual que é a iniquidade que tem na sua família e se posicione como uma mulher de Deus, e é para esse tempo, e é no que você tem na mão. Não espere falar: ai, quando eu estiver dentro da minha casa, quando eu passar naquele concurso, quando o meu marido converter, quando o meu filho aceitar o Senhor. Não, mulher, é hoje. O Senhor te chama hoje para você se posicionar debaixo da destra, da mão dele, para que você venha ser instrumento dele aí nessa casa. Nem sempre o seu chamado vai ser para cantar, nem sempre vai ser para pregar, nem sempre vai ser para ser missionária lá em outro país. Antes da gente ser missionário em outro país, Deus quer que nós sejamos missionários dentro da nossa casa. O nosso primeiro ministério se chama família. E o que a gente mais tem visto errado dentro das igrejas são isso. Pastores e pastoras servindo ao Senhor, agendas lotadas e os filhos sozinhos, casa abandonada. Não adianta isso. De nada vale isso. Se você vai salvar vidas lá fora e você está perdendo a vida de um filho dentro da sua casa. Então se posicione, retroceda um pouco, né? Às vezes a gente precisa parar. Eu sou uma mulher muito dinâmica também, eu não gosto de ficar muito parada. Mas quando a minha filha, hoje a menor, né, a Eduarda, teve depressão, assim que nós mudamos para Aparecida, de Goiânia, foi na época de Covid. Nós tínhamos trocado de casa, de igreja, de amizade, de tudo. Satanás usou as dores da Eduarda e colocou ela em cima de uma cama com depressão, ao ponto dela tentar se cortar. Eu estava, sabe assim, no ápice da sua felicidade profissional e financeira, e eu fui obrigada a viver o que eu prego. Deus sempre nos dá essa oportunidade.
E eu tive que entregar o meu plantão, onde eu ganhava bem, trabalhava pouco, na escala que eu sempre sonhei, para entrar para dentro de casa e cuidar da Eduarda. E mais, não ter o meu dinheiro para comprar minhas blusinhas, fazer minha unha, comprar meu sapatinho. Tive que depender financeiramente do meu esposo, que é uma das coisas que as mulheres hoje mais têm dificuldade, porque nós vivemos numa sociedade de concorrência. Concorrência dentro dos lares, briga, quem é que ganha mais, quem que paga isso, quem que paga aquilo, e os filhos estão perdidos, sem referência. Então, se precisar, mulher, retroceder, matar seu ego, seu orgulho, voltar para casa, entregar um pouquinho a agenda, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, fazer uma comidinha, isso também é servir o Senhor. Quem me segue nas redes sociais vê que eu falo que fazer prato preferido do marido também é servir o Senhor. Então, é nesses detalhezinhos que Satanás anda nos tirando, anda nos cegando, acha que nós precisamos ser dinâmicas, de estar sempre nas plataformas, sempre com a agenda cheia, pregando, com 1000 pessoas te seguindo no Instagram. Mas você não é aceita e nem aplaudida dentro da própria casa. Só o mundo lá fora te aplaude. E você, como mulher, filha de Deus, né? Sacerdotisa da sua casa, se anda perdendo o território para o seu inimigo. E eu encerro por aqui com esse testemunho. E eu peço muito que vocês tenham pegado as chaves que foram liberadas aqui. Chaves que, se antes eu tivesse ouvido uma pregação, uma palavra, lá na minha adolescência, às vezes eu não teria feito tanto erro. Mas hoje, mesmo você dentro dessa situação, se você pegou algo que possa executar na sua vida, que o Espírito Santo de Deus te capacite, para que você possa alcançar os propósitos do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional. Porque Deus, Ele está em todas as situações. Não é isso? Busque o reino, que as outras coisas o Senhor acrescentará. E quando a gente fala todas as coisas, é todas as áreas, e o Senhor não deve nada a ninguém. E Ele paga muito bem pago. Eu falo que foi a época que eu fui mais bem cuidada. Foi a época que eu parei para ouvir e obedecer o Senhor. Ser dona de casa, ser mãe, depender financeiramente de marido. Não fique com medo, porque o Senhor não vai deixar nada te faltar. Eu sempre lembro da passagem que fala que o Senhor, Ele sustenta até os pássaros que não trabalham. Quem dirá nós? Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é justo. A balança dEle não é errada. Então, não tenha medo de viver as experiências com o Senhor, os propósitos com o Senhor. Não tenha medo de se entregar, de se lançar, de confiar na mão desse Deus que tudo pode, irmã. Não pense você que você está numa situação sem saída. Está sem saída para o homem. Está sem saída para você que já usou todos os recursos. Olha a passagem da mulher de fluxo. Ela já tinha usado todos os recursos dela. Mas ela teve que se posicionar. Ela teve que passar pela multidão. Não ouvir as vozes ao redor para concluir o propósito dela. Tocar no Senhor, para que o Senhor pudesse fazer o milagre que ela tanto esperava. Então, faça como essa mulher de fluxo. Tenha posição, não escute as vozes, toque no Senhor de uma forma como você nunca tocou, ao ponto dele hoje ter que se levantar e falar: hoje ela me tocou diferente.
saiu poder, saiu virtude. E ele vá, a tua fé te salvou. Hoje é dia do Senhor olhar para você e falar para você: que queres que eu te faça, mulher? Amém? Vamos estar orando para que o Senhor venha trazer mesmo a revelação pelo qual o propósito do Senhor te chamou, pelo qual o Senhor permitiu você passar por essa situação que hoje para você parece sem motivo, sem porquê, sem para quê, mas tem, irmã, tem sim. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco nesse momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha adentrar, Pai, com poder, com sua glória, seja nessa casa, nesse presídio, nesse hospital, meu Deus. Eu não sei onde essa gravação vai alcançar, vai entrar, mas eu sei que o Deus que está aqui, que é o Deus de perto, é o mesmo Deus de longe, é o Deus que proveu em toda a minha vida, em toda a minha história, em todas as situações. É esse Deus hoje que adentra nessa casa, adentra nesse hospital, adentra nessa cadeia e pergunta para você: mulher, o que queres que eu te faça? Hoje é o dia do Senhor tirar você desse cativeiro. Hoje é o dia que o Senhor tem para te tirar dessa situação que para você não existe saída. Permita, tire a chave da sua mão, entrega para o Senhor a chave do seu cativeiro, daquilo que te prende, aquilo que te limita, aquilo que te entristece, aquilo que te paralisa. O Senhor hoje quer que você tenha posição, mulher, e marche, porque esse é o propósito do Senhor. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de fortaleza e de coragem. Pai, em nome de Jesus, que a vontade do Senhor se cumpra na vida dos meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa ter liberdade e acesso, Senhor, de trabalhar todas as áreas, trazendo, Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, não para mim, não para ele, Senhor, mas para o Senhor. A vontade do Senhor é perfeita e tudo aquilo que o Senhor tem para nós possa se realizar, Pai, em nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. E nós queremos testemunhar, Pai, grandes coisas o Senhor fará através, Pai, desse testemunho, Pai. Que sirva, Senhor, que muitas situações para nós... Ai, quem era a Luciana? Uma improvável. Sim. Para o mundo eu posso ser uma improvável, mas eu sou uma escolhida e eu frutificarei onde o Senhor me colocar. Em nome de Jesus, essa é a minha vontade, essa é a minha oração, para que vocês venham ter tudo isso que eu alcancei da parte do Senhor, que vocês venham vivenciar e ter experiências maravilhosas com o Pai, para que vocês venham também testificar a glória do Senhor sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus.